Comprar um Bitcoin, seja um Bitcoin ou 1 milhão de satoshis ou 100 mil satoshis ou um satoshi é como comprar na cidade de Nova York, 250 anos atrás. Hoje vamos analisar 3 cálculos e simulações diferentes para analisar o que Michael Saylor acabou de dizer e provar se um Bitcoin 0,1 Bitcoin ou até 0,01 Bitcoin não é apenas o suficiente para se aposentar, mas se é suficiente para colocá-lo no 1% superior ou na nova classe de milionários em um padrão de Bitcoin. E vamos ainda mais do que apenas olhar para essas 3 simulações, porque vou provar que essa pequena pilha de o dinheiro fiduciário que estou segurando agora será suficiente para não apenas colocá-lo em 1%, mas também pode fazer de você uma parte da nova aula bilionária em um padrão de Bitcoin. Então, antes de termos otimista do Uber e eu digo exatamente quanto dinheiro estou segurando agora, vamos pular direto para a primeira simulação. Então, este é o meu número 1. Gráfico de entrada no Bitcoin. O que está fazendo é dar uma olhada e está nos mostrando quanto Bitcoin você precisa para fazer parte de qual classe da sociedade. Agora, a única linha em que estaremos interessados nos vídeos de hoje é analisar quanto Bitcoin você precisa fazer parte. Essa fila que estamos chamando de nova classe milionária. Agora eu entendo, há muitas linhas, há muitas mesas, há muitos números nesse gráfico e todos os números mudarão com base nas 3 simulações que executamos. Mas para este primeiro, o que estamos vendo é quanto Bitcoin você precisa para fazer parte da classe milionária. Vocês podem ver apenas 80 milhões de pessoas podem manter essa quantidade específica de Bitcoin que estamos prestes a revelar para você. Então, em primeiro lugar, antes de começarmos a executar os números nesta tabela, de onde veio? Bem, isso aqui está analisando a distribuição de princípios de um Pareto aplicada ao fornecimento total de 20 milhões de Bitcoin. E sim, o princípio de um Pareto é uma versão de uma lei de poder. Mas a lei de poder que estamos vendo hoje realmente tem milhares de anos de dados de backup. Temos muitos dados para provar que, normalmente, 20% de uma população fornecerá cerca de 80% dos resultados, e isso foi comprovado repetidas vezes, por milhares de anos, para ser verdadeiro no campo da desigualdade de riqueza e riqueza total mantida por uma população. Agora isso é fascinante porque quando você aplica o princípio de um Pareto em um padrão de Bitcoin, o que você verá é que todos aqueles subiram abaixo da classe média, apesar de terem inventado 85% da população total, eles apenas manterão cerca de 9% de todo o Bitcoin que jamais será criado. Não me interpretem mal, eu sei que é loucura, mas é assim que a distribuição de princípios de Pareto funciona. Então, vamos realmente mostrar o número que você veio. A primeira simulação. Quanto Bitcoin você precisa para fazer parte desta nova classe milionária ou deste novo top 1% sob esta primeira estimativa conservadora de haver 16 milhões de moedas disponíveis para venda? Você notará que, no canto superior esquerdo deste gráfico, suponho que haja 16 milhões de Bitcoin total disponíveis para venda. Portanto, esta é a estimativa mais conservadora. Estamos estimando que existem apenas 4 a 5 milhões de Bitcoin perdidos e o restante do Bitcoin, eles acabarão disponíveis para venda. Então, o que estamos assumindo aqui é que os 500 mil Bitcoin mantidos por Michael Saylor, eles chegarão ao mercado um dia. E Michael Saylor virá o que ele está dizendo atualmente, onde está dizendo que o Bitcoin mantido pela MicroStrategy será realizado por 100 anos. Ok, alguns de vocês podem saber para onde estou indo com este vídeo, especialmente quando começamos a falar sobre as reservas estratégicas de Bitcoin dos Estados-nação mais tarde no vídeo de hoje, quando olhamos para a terceira simulação. Vamos ficar deitados, vamos permanecer conservadores, vamos permanecer um pouco mais de baixa. E suponha que 16 milhões de Bitcoin estejam disponíveis para venda. Quando fazemos isso, podemos ver por esta tabela que, nessa situação hipotética, se a distribuição de princípios de um Pareto for aplicada em um padrão de Bitcoin, haverá 80 milhões de pessoas que serão capazes de manter 0,06 de um Bitcoin para que hoje seja de cerca de 6% de um Bitcoin e isso seja de 6 mil dólares e um pouco de uma dica ou um pouco de uma pista. Não estou segurando nem 6 mil dólares na mão agora.
Nem mesmo perto disso. Ok, portanto, esta estimativa conservadora de alta e otimista em que eu mostrei que essa quantidade de Fiat será suficiente para colocá-lo no topo. 1% fica atento a isso, mas vamos pensar nas coisas um pouco mais profundas aqui hoje. Há cerca de 58 milhões de milionários em todo o mundo agora que há 8 bilhões de pessoas no planeta hoje, então 1% de 8 bilhões. São 80 milhões de pessoas. É por isso que eu amo tanto esse gráfico, porque está mostrando exatamente o quanto você precisa fazer parte desse porcento. Agora, vejamos a segunda simulação que tenho para você. Algumas pessoas vão chamar isso muito otimista. Pessoalmente, acho que é mais perto da realidade do que a maioria das pessoas pensa antes de eu perder alguns de vocês e eu entro em minhas suposições realmente otimistas. Só quero mostrar os dados hoje agora. 10 milhões de Bitcoin não se mudaram nos últimos 5 anos. Então, 5 anos atrás, o preço do Bitcoin caiu muito a $3.000 por moeda no início de 2020. O Bitcoin acabará de cair de $14.000 a $3.800. Então, em 2021, subimos até $65.000, colocamos de volta para 29k, voltamos de volta para 69k. Depois, caímos mais de 75% até $16.000 por moeda e agora em 2024 e 2025, voltamos para $108.000 por moeda. E no momento da gravação, estamos menos de $100.000 por moeda e durante toda essa volatilidade nos últimos 5 anos 10 milhões de moedas não se moveu. Eles não se importam. Eles estão segurando o Bitcoin a longo prazo. Então, estou tentando destacar, acredito que no futuro haverá uma grande porcentagem do fornecimento de Bitcoin que será tecnicamente indisponível na maioria dos preços novamente. Eu sei que haverá pessoas nos comentários, já haverá sempre vendedores de Bitcoin e eu concordo, sempre haverá vendedores marginais de Bitcoin. Mas minha hipótese de que eu vou seguir nesta segunda simulação é ainda mais otimista e ainda mais louco. Terceira simulação. Depende do fato de que, eventualmente, as plebas do varejo que mantêm o Bitcoin há 10 anos, elas sempre venderão um pouco de Bitcoin. Isso é verdade. Mas quem é o comprador do outro lado dessa transação? É Michael Saylor. São bilionários. São fundos de pensão. Hoje, Michael Saylor acumulou mais de 500 mil Bitcoin. São quase 2,5% de todo o suprimento. E se tomarmos Michael em sua palavra, ele diz que não está vendendo isso por 100 anos. Ele é o preço agnóstico. E este é apenas um bilionário dos 2.000 bilionários e meio. Quem acredito terá que ver o Bitcoin de uma maneira semelhante a Michael um dia no futuro. Novamente, vamos ficar ainda mais otimistas no final do vídeo de hoje. A segunda simulação assume que há 4 milhões de Bitcoin disponíveis para venda. Eu sei que é um pouco otimista, é um pouco mais superclado, eu entendo isso, mas é apenas uma suposição. Vamos percorrer os números. Podemos ver nesse cenário hipotético, só haverá mais de 80 milhões de pessoas que serão capazes de manter. Esse é 1,5% de um Bitcoin. Hoje, 1,5% de um Bitcoin vale cerca de $500. Então, o que estou tentando dizer a vocês é que, se você concorda com a suposição de que um dia haverá apenas 4 milhões de Bitcoin disponíveis para venda nas mãos daqueles que desejam vender seu Bitcoin, um investimento de $15 no Bitcoin hoje, 0,015 Bitcoin o colocará no novo %. Isso vai colocar você entre um grupo de pessoas. Quem haverá apenas 80 milhões de outras pessoas que serão capazes de manter essa quantidade de Bitcoin e novamente vou dar a vocês um pouco de pista. Não estou segurando $1.500 de Fiat na minha mão para o vídeo de hoje, estou segurando muito menos do que isso e isso será suficiente para colocá-lo na nova classe de milionários e no top 1%, pois vamos mostrar depois que conseguirmos. Ainda mais otimista e não apenas vamos falar sobre o pouco dinheiro, acho que você precisará entrar no top 1% no futuro com um padrão de Bitcoin, mas eu até vou dar a vocês um plano de verdade para como eu acumularia essa quantidade de Bitcoin hoje, independentemente de em que país você está. Novamente, não importa se você está na Ásia, África, alguns dos países e nações mais pobres do mundo.
Mesmo se você estiver ganhando apenas 2 a 3 mil dólares por ano, como uma grande porcentagem da população está fazendo, o plano que eu vou mostrar hoje e os objetivos de empilhamento do DCA que vou mostrar a vocês hoje vai realmente explodir sua mente. Mas antes de chegarmos a isso novamente, estamos mostrando como uma pequena quantidade de Bitcoin em um grupo muito raro e selecionado de pessoas no futuro. Mas acho que haverá dezenas de milhões, talvez até centenas de milhões de pessoas que realmente não atingem a linha de chegada. Eu não acho que eles serão capazes de realmente reconhecer e fazer parte deste % superior, porque acho que eles cometerão muitos erros ao longo do caminho. Eu acho que muitas pessoas podem assistir a vídeos como este, podem apenas beber opium e podem pensar, eu possuo Bitcoin, estou seguro, vou fazer parte do 1% superior futuro. Mas acho que muitas pessoas estão cometendo erros cruciais hoje, como não realmente xingando seu Bitcoin. Eles podem conter o ETF BIT BlackRock Bitcoin. Eles podem segurar milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, Deus proíbe, até milhões de dólares no valor de um produto ETF ou um produto IRA que está em sua conta de aposentadoria ou o céu proíbe, eles podem até segurar o Bitcoin em uma troca, pensando, sim, no futuro, quando meus 10 mil dólares em Bitcoin me colocam no top 1%, confio em Coinbase. Dê-me as chaves do meu Bitcoin. Agora, esses são apenas alguns dos erros que eu acho que as pessoas vão cometer ao longo do caminho. É por isso que acredito que é ótimo estar ciente de como. Hoje muito seu Bitcoin pode valer a pena no futuro. Mas todo esse vídeo inteiro é completamente inútil. Se você não possui Bitcoin suficiente e não está armazenando esse Bitcoin com segurança para realmente durar gerações. É por isso que eu sempre incentivo que vocês tenham uma alocação de 0% do Bitcoin. Não é suficiente. Uma alocação de 2% de Bitcoin, na minha opinião, provavelmente não é suficiente. Vocês podem chegar a todos os números que acharem uma alocação apropriada para você e sua família. Mas se você deseja comprar mais Bitcoin, eu sempre incentivo vocês a verificar o que o Bitcoin bem está fazendo, não apenas porque eles são o melhor lugar para comprar Bitcoin, mas porque eles ajudam a evitar os erros fundamentais sobre os quais estamos falando neste vídeo. Eles dizem que não seguraremos seu Bitcoin. Você precisa obter a autodefesa do seu Bitcoin. É por isso que eu amo o Bitcoin bem. Verifique-os no link abaixo na descrição e depois que você comprou seu maldito Bitcoin no mundo Bitcoin, por favor, não cometa o erro crucial que muitos de vocês estão cometendo. Não segure o Bitcoin em uma troca. Não segure o Bitcoin em uma carteira de telefone conectada à internet. E pelo amor de Deus, eu realmente espero. Você não está segurando o Bitcoin, confiando em BlackRock e em seus ETFs de Bitcoin. Eu sempre encorajo vocês, vá buscar uma carteira de hardware somente para Bitcoin. Não importa qual carteira de hardware você obtém, apenas obtenha algo que não está conectado à internet. E depois de fazer isso, faça backup da carteira de hardware Bitcoin de uma maneira que realmente durará gerações. Por favor, não. Anote seu Bitcoin 12 ou 24 palavras, chave ou frase de backup em algo tão frágil quanto essas coisas que chamamos de dinheiro hoje em papel. Não faça isso. Anote seu Bitcoin 12 ou 24 palavras frase de backup em algo que vai durar o teste do tempo. Novamente, tantas pessoas não pensam em todos os cenários que podem acontecer no futuro. Se você tiver sua carteira de hardware de Bitcoin, e suas palavras de backup de Bitcoin, sua frase de sementes privadas 12 ou 24 palavras na mesma casa. O que acontece se aquela casa queimar? Bem, sua carteira de hardware se foi seu pedaço de papel que deveria fazer backup da sua carteira de hardware. O quê? Uma inundação, a mesma situação. Furacão, a mesma situação. É por isso que sou um grande fã do que as sementes de carimbos fizeram com que eles façam essas placas de titânio. Para você realmente carimbar sua frase de sementes de 12 ou 24 palavras, para que, se você encontrar um cenário hipotético no futuro, onde você perder sua carteira de hardware ou Deus proíba sua casa queima, você realmente tem algo que vai sobreviver ao fogo da casa ou ao dilúvio ou ao furacão e que são as placas de titânio que a semente de carimbo faz com que sua preciosa riqueza de Bitcoin incentive você a conferir o que a semente de carimbo está fazendo. E se você quiser colocar algumas placas de titânio, poderá obter um desconto de 15% com o que quiser comprar na semente de carimbo. Com o código promocional LUCK15 agora, este é um erro tão crucial que a maioria das pessoas está cometendo e, novamente, todas essas suposições otimistas são inúteis.
se você não está fazendo backup do seu Bitcoin. Mas com tudo isso dito, vamos entrar na terceira suposição otimista que tenho para vocês hoje. E como eu fiz antes, dei-lhe a segunda suposição otimista mostrando quanto Bitcoin acho que poderia ser deixado no futuro. Vou ter que jogar algumas advertências em você, porque o número em que vou pousar será ainda mais louco. Algumas pessoas podem até pensar em Luke. Você é um teórico da conspiração do chapéu de pinfório. Algumas pessoas vão pensar que sou um desses quando mostro a simulação final que estamos prestes a correr. Mas primeiro, o tempo hipotético do experimento de pensamento. Michael Saylor sozinho, um bilionário. Como eu disse, ele acumulou 500 mil moedas. Olha, quero dizer, há 2.000 bilionários e meio no mundo. Há apenas bitcoins suficientes em trocas hoje. Para mais 4 bilionários fazer o que Michael Saylor fez, isso é comprar mais bitcoin do que Michael Saylor. Há cerca de 2 milhões de bitcoin em trocas, 500 mil para 4 pessoas, mais 4 pessoas. Agora, por que estou tão focado nesse número de 500 mil? Por que os outros bilionários e outras empresas corporativas querem 500 mil bitcoin? Bem, isso ocorre porque em um mundo onde o Bitcoin continua a monetizar é o ativo com melhor desempenho nos próximos 16 anos, como foi nos últimos 16 anos. Novamente, eu sei, grande suposição para aqueles que são novos no Bitcoin. Eles podem não acreditar nessa suposição. Eu acredito que isso é verdade. Novamente, apenas 1% do mundo é dono do Bitcoin hoje e estabeleceu 100 mil dólares por moeda. Os outros 99% do mundo vão querer comprá-lo. E quando eles o fazem? Simplesmente não há muito Bitcoin nas trocas. E esses bilionários perceberão em um mundo onde ainda há muito do mundo que deseja comprar Bitcoin. Isso significa que o preço do Bitcoin terá que subir. E isso significa que o homem ou a empresa ou a mulher com a maior quantidade de Bitcoin continuará ficando cada vez mais rica e seu patrimônio líquido e seu valor de mercado de sua empresa continuará a se tornar cada vez mais valioso ano após ano, como microestratégias. Novamente, apenas 5 anos atrás, a MicroStrategy tinha um valor de mercado de $1 bilhão. Eu corri os números em 2021. Eles eram algo como os 4 milésimos e 20ª maior empresa do mundo inteiro. Havia 4.000 outras empresas maiores que a MicroStrategy. Eles não eram nada. Eles eram uma pequena empresa. Hoje, a MicroStrategy tem o 7º maior tesouro das 58 mil empresas públicas. Eles subiram de 4.000 na tabela de classificação, literalmente uma força esquecida. As pessoas estavam escrevendo artigos que se soltam da MicroStrategy há 5 anos, dizendo que falharam. Eles deveriam demitir seu CEO. O preço das ações está diminuindo há 25 anos desde que surgiu no acidente de bolha de ações de 2000 tecnologia. E hoje eles têm o 7º maior tesouro do mundo. E isso é tudo por causa do Bitcoin. Eles simplesmente compraram Bitcoin o máximo que podiam e o seguraram por 5 anos e eles não os venderão se levarmos Michael em sua palavra. E há outras empresas públicas sendo forçadas a fazer o trabalho e entender isso hoje. Amazon, Microsoft, Google. Algumas das maiores pranchas do mundo estão sendo forçadas a investigar o Bitcoin por causa da ascensão meteórica de Michael Saylor. Agora ele está batendo na porta da posição número 1 mais valiosa da empresa pública. Seu tesouro está lá em cima, nos 10 tesouros mais valiosos do mundo. E acho que é apenas uma questão de tempo até os outros bilionários, as outras empresas públicas e até mesmo os outros estados da nação que estão falando sobre criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Descubra o fato de que você precisa manter mais Bitcoin do que seus concorrentes quando essa corrida começar a escalar e só vemos centenas de milhares e milhões de Bitcoin sentados nas reservas de empresas públicas e estados nacionais. Eu realmente acredito que entraremos em um mundo onde apenas 1 milhão de Bitcoin realmente circula e está disponível para o restante das plebas como nós. Agora, não me interpretem mal, eu sei o quão louco isso soa, mas, novamente, nunca vimos como um trunfo com um suprimento absolutamente fixo será adotado. Não temos ideia do que vai acontecer. Então, vamos prosseguir com cautela. Vamos prosseguir com o nosso, novamente. Chapéus de papel alumínio. Algumas pessoas vão me chamar de teórica da conspiração de chapéu de papel alumínio para executar esses números. Mas quando fazemos, você pode ver como as coisas otimistas ficam. Agora, de repente, em vez de precisar de 0,01 de 5 Bitcoin em torno de $15.500 para se tornar parte dessa nova classe milionária, você realmente precisa apenas de 0,000.
375 Bitcoin para se tornar parte desta nova classe milionária. Haverá apenas outros 80 milhões de pessoas que farão parte deste grupo muito selecionado. Em um padrão de Bitcoin, onde estamos assumindo que a principal distribuição de Pareto será exibida e há apenas 1 milhão de Bitcoin disponível para venda. Então, quanto é isso? Quanto vale esse .000375 Bitcoin? Vale exatamente a quantidade de dinheiro, dólares e solas peruanos que tenho comigo hoje aqui em Cusco, Peru. É exatamente no momento da gravação, em algum lugar perto. $375 agora novamente no vídeo que prometi que não importa se você está na Ásia ou na África ou se você é a pessoa mais pobre do planeta. Vou mostrar o plano que mostra como você pode acumular. Entendo, algumas pessoas estavam sobrevivendo em $1 por dia, ainda menos. Existem bilhões de pessoas no mundo sobrevivendo na pobreza. Mas agora quero mostrar minha calculadora do DCA e meu plano de como eu estaria pensando em Bitcoin e esquilando a cada dólar ou centavo que eu poderia até chegar a esse valor. $375 em Bitcoin hoje. Vamos pular direto para esta primeira calculadora DCA. Portanto, esta é uma das minhas outras ferramentas favoritas no Bitcoin, é uma calculadora DCA. Isso mostra o que aconteceria hipoteticamente se você investir $3 em Bitcoin por semana em Bitcoin e o que teria acontecido com esse investimento de $3 por semana nos últimos 3 anos de dados agora. Eu gostaria de lembrá-lo nos últimos 3 anos de dados. Não é exatamente incrivelmente otimista no espaço do Bitcoin. Se eu realmente quisesse explodir suas mentes, teria ampliado a calculadora do DCA até sempre, mas desde 2021 Bitcoin realmente não viu um mercado de boi real. É apenas volátil e agitado para ser honesto agora. Estamos a menos de 100k literalmente 3 anos atrás. O Bitcoin estava com 69 mil dólares por moeda. Já estamos acordados em 30%. O Bitcoin só superou a inflação apenas por um bigode ou por uma margem nos últimos 3 anos. Então, novamente, acho que o que estou mostrando agora é ultraconservador. E acho que a maioria das pessoas no mundo pode encontrar $3 e investir isso em Bitcoin por semana. E se você fez isso por 3 anos, nos últimos 3 anos, hoje estaria sentado em algum lugar cerca de $470. Agora, esse número deve parecer familiar, porque isso é mais do que a quantia que acabei de mostrar a você. Acho que pode colocá-lo no top 1% das pessoas do mundo no futuro. Mas, novamente, o tempo está acabando. Você tem muita sorte hoje, porque, para ser sincero, provavelmente haverá apenas outras 5 pessoas que assistem a esse vídeo louco na internet. E provavelmente haverá apenas mais 3 a 5 anos em que o Bitcoin está realmente disponível em trocas de venda. Portanto, se você é uma das 4 pessoas que assistem a este vídeo, novamente, aproveite sua oportunidade hoje enquanto durar. Recentemente, filmamos um vídeo em que mostramos que, se o que aconteceu na semana passada continuar pelas próximas 52 semanas, não haverá Bitcoin nas trocas até março 2026. Isso mesmo, menos de 350 dias restantes. Poderíamos entrar em um reino onde não há trocas de Bitcoin. E, de repente, suas chances de acumular 0.00375 Bitcoin e classificando esse papel inútil para Bitcoin naqueles dias acabarão novamente. Quem sabe se for 1 ano ou 3 anos, mas acho que está chegando antes dos 2030. E isso é simplesmente por causa do bilionário FOMO que estamos vendo o espaço do Bitcoin. Está acelerando. Até o BlackRock está escrevendo alguns dos papéis e relatórios mais otimistas que já vi no Bitcoin. E isso muda naturalmente como devemos pensar. Aposentadoria de Bitcoin. Novamente, não pense em se aposentar no Bitcoin ou em qualquer um desses cálculos ou simulações de alta até que você se autodenomina seu Bitcoin. Novamente, vá comprar uma carteira de hardware Bitcoin. Eu não tenho um cachorro na luta. Basta pegar um Bitcoin apenas depois de fazê-lo. Faça backup da sua carteira de hardware Bitcoin da maneira que ela deve ser backup. Eu gosto de sementes de carinho. Eu acho que você deve conferir os vinculados abaixo na descrição. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a aposentadoria do Bitcoin, vou colocar 2 vídeos na tela que você vai adorar, onde eu também executo alguns números, analisando como as aposentadorias podem mudar no futuro em um padrão de Bitcoin. Com tudo isso dito, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vejo você no próximo.